Boa noite a todos. Gostaria de agradecer profundamente a presença de todo mundo aqui. Queria começar, antes de tudo, agora estamos na mesa de encerramento. Queria prestar uma grandíssima homenagem a todo mundo da comissão organizadora, que todos os anos, na raça, a gente ergue esse evento que é tão importante, dá uma vida, injeta um oxigênio muito importante no nosso departamento, mas também queria agradecer a todo mundo da graduação, mestrado, doutorado que está aqui, que participa, que envia trabalho, que faz questão de estar junto, que são uma parte fundamental da nossa vida acadêmica. Agradecer também aos professores que sempre fazem questão de participar, de dar contribuição, de apoiar. Eu acho que esse evento ele é forte, potente e representativo do que um departamento como o nosso representa para a vida acadêmica, não só na PUC, mas também no âmbito universitário no geral. Eu acho que esse momento é complexo, né? Porque a gente teve algumas intercorrências. Ontem tivemos infelizmente, duas pessoas que estariam aqui com a gente nesse debate não puder, avisaram que não iam poder estar, uma por questões de saúde, e outro, que é o João Cabreira, que ele enviou um vídeo. Ele vai participar de alguma maneira, mas ele está envolvido num processo muito complexo na vida profissional e pessoal dele, que impediu dele de estar aqui. Ele está numa manifestação agora, por um processo que ele está sofrendo, de uma demissão arbitrária, está num momento que não tem muito como negociar a presença dele nesses espaços. Mas, aproveitando, eu queria agradecer profundamente ao professor André por ter aceitado esse desafio de estar aqui com a gente. Eu parafraseei quando falando com ele, Jorge Aragão, acho que é a análise da vida que vem para o bem, e querendo ou não, isso é uma oportunidade dele se apresentar, né? Consagrar esse momento tão importante de renovação do nosso departamento, dessas novas vozes que entram, que fazem tanto essa diferença, e eu acho que é uma oportunidade maravilhosa de enriquecer esse debate. Eu, aqui, primeira vez que eu faço isso, então estou um pouco nervosa. Na verdade, eu não sabia se eu ia falar isso, mas eu vou falar, vou até separar a citação aqui. Tem um livro que eu estou lendo, que é a Formação da Culinária Brasileira, do Cadória, que aí ele fala, é escrito sobre a cozinha isoneira. E aí essa palavra isoneira ficou na minha cabeça, e eu vou até falar a definição que ele dá. Sugere o que é manhoso, enredador, além de enganador. Desse modo, pareceu-me apropriado para indicar que fala o paladar de maneira envolvente, esperta, porém cheia de aspectos claros e escuros. E aí é da canção, né, da Ali Barroso, era Aquarela Brasileira, mas me pegou demais essa coisa do isoneiro, que eu acho que é você ter essa malandragem, de mesmo quando você se depara com um desafio que é muito maior do que você consegue, você não se paralisar aí, né? Então, posso estar um pouco enganosa de estar nessa posição aqui tão importante numa mesa de encerramento, num evento como o nosso representa, mas eu acordei hoje e resolvi ser isoneira também, sabe? E chegar aqui, por isso, eu vou trazer dois pontos, só para dar um pontapé inicial no nosso debate, porque a educação é algo que me toca já tem muitos anos, que eu trabalho com isso, eu tenho o privilégio de poder estudar sociologia da educação e poder participar desse universo tão complexo de questões. E aí eu fiquei pensando, quando me chamaram para participar dessa mesa, eu acho que, infelizmente, a gente tem um mal que nos assombra nas ciências sociais, que é a compartimentação de temas que a gente é obrigado a escolher, né? Ninguém pode ser especialista em tudo, ninguém consegue estudar tudo, ninguém consegue se aprofundar em tudo. Então, a educação se torna um tema, um deles. E eu acho que é uma percepção que pode ser um pouco enviesada, mas talvez alguns concordem comigo, que ele está um pouco de fora do debate das ciências sociais, assim, nos grandes eventos, nos grandes congressos, se tornou um pouco periférico, assim, ninguém quer discutir muito educação. E eu acho que isso é uma pena. E aí, trazendo aqui, fazendo uma propaganda do porquê que eu acho que isso é tão importante, eu acho que a gente precisa pensar, e aí são os dois pontos que eu queria trazer. Primeiro, que não custa lembrar, e eu acho que talvez algo que fuja um pouco da nossa perspectiva cotidiana, que o Brasil, ele é um país, a educação do Brasil só foi considerada um direito ontem. Então, o Brasil não é um país com herança escolarizada. Se for para trazer dados, né, a taxa de atendimento escolar de 7 a 14 anos, que é a educação básica, né,
passou de 86% em 91 para 96% em 2000, e hoje a gente está chegando ali perto dos 99%, mas se a gente pensar em universalização como 100%, até hoje a gente não é um país que tem educação universalizada. Mas é de fato uma conquista muito grande, né? A abertura desse universo. Isso muda tudo, muda a educação básica, muda o lugar da escola na vida comunitária, as famílias começam a se organizar em torno dessa instituição, muda a educação, o ensino superior, isso também a gente tem falado sobre ações afirmativas, mudando o ensino superior, muda a academia, muda a vida acadêmica, e só vai passando, muda o mercado de trabalho, muda o setor público, muda o governo, muda tudo. Então, eu acho que essa sementinha, né, que é um processo tão recente, eu acho que talvez, como sociólogos, a gente tem que entender que transforma a realidade brasileira como um todo. A formação social do Brasil hoje é outra, né, tem esse novo fator. E o outro ponto, eu acho que talvez a educação assim não nos toque totalmente em termos de trabalho, metodologia, mas eu acho que é um tema que tangencia, mesmo que sensivelmente, assim, porque provavelmente todo mundo aqui ou já participou, ou participa, ou ainda vai participar dessa responsabilidade compartilhada que é educar uma criança, né? Educar uma pessoa. Isso por si já coloca as duas questões. Qual a educação que eu acho que essa criança merece e qual a sociedade que eu quero para ela. Então, isso é para convencer, né? Para trazer por que essa mesa é importante, por que a gente precisa falar sobre esse tema, porque eu acredito piamente que não se dá para falar de jeito nenhum em política, não dá para falar em projeto, não dá para falar em futuro se a gente não fala sobre educação. Então, acho que era isso que eu queria trazer só para dar esse pontapé inicial e apresentar o André. Só empurrar aí para cima. Ele não está verde. Tá verdinho? Pega O céu pode. Tudo bem? Sim. Beleza? Tudo bom. Então, boa noite a todos e todas, né? Se você você usou isoleira, né? A primeira vez, imagina esse corpo aqui, nesse lugar, né? A gente estava no GT agora, eu pensei, pô, podia parar lá no GT e tal. Pensei, quer dizer, quero entender qual é o tempo que eu vou ter para tomar uma cerveja e tudo ficar mais aterrissado. Não esperava por isso, mas é isso aí, a gente faz as nossas escolhas, né? A gente tem os nossos desejos também, e a gente também não está sozinho nesse jogo, né? É assim que eu entendo essa minha relação, né, com o mundo hoje e com o lugar que eu estou ocupando, né? Esse lugar não é meu por desejo, é meu por vontade, é meu por não desistir, né? Mas é de um monte de gente que bom que está aqui também, né? Algumas dessas pessoas. E estou muito feliz de estar, então, contribuindo aqui. Então, quem já me conhece, quem me conhece, eu sou André Gomes, né? Sou sociólogo, né? Formado por essa casa, né? Há muito tempo, né? Minha orientadora foi Santuza Naves e foi maravilhoso ter encontrado essa mulher na minha vida, assim, né? Foi muito bom. Esse lugar aqui, né? Foi o lugar onde eu mergulhei em vários autores, né? E um deles foi o Zimmel, né? Que eu gosto muito. E um dia eu vou ser igual o Gessé de Souza. Estava doido para falar isso. O Gessé de Souza é um especialista em Zimmel, se não me engano, né? Se eu estiver errado, né? Se eu citei o Gessé, falei. Mas deixa quieto. Mas assim, eu descobri esses autores, né? Então, tô... é uma trajetória, né? A gente tem outros trabalhos para fazer aqui, né? Mas é uma trajetória importante que eu estou assumindo como compromisso que... Uma vez eu trabalhei com o Luiz Eduardo Soares, né? Na Secretaria de Valorização da Vida e Prevenção da Violência. Eu conheci uma mulher chamada Rosa. Ela trabalhava comigo. E eu falava com ela assim, pô, eu preciso fazer um mestrado, né? Estava trabalhando na secretaria e ela falou assim,
é um problema quando a gente tem dívida com a gente. Aí eu paguei essa dívida, beleza. Aí depois eu fui para o doutorado, né? E agora eu estou nessa relação com a universidade, que é bem importante, né? Então, essa dívida eu paguei e agora eu preciso voltar. Eu acho que está na hora de devolver, né? Enquanto for possível, né? Então, esse corpo, essa subjetividade aqui, ela tem que se entregar um pouco mais para isso, para ver até onde ela pode ir para devolver, né? Eu acho que é um momento legal, bacana, nesse tempo. Então, acho que é isso. O meu mestrado eu fiz pela UF, em política social, né? Eu sou um sujeito oriundo de um território de favelas, certo? Morro da Coroa, né? Morei lá até os 35 anos. E a minha dissertação, na época, eu trabalhei em interface entre segurança pública e cidadania a partir do olhar dos moradores do Morro da Coroa, onde eu vivia até os 35 anos, né? Em Santa Teresa. E depois eu vim para cá, para a PUC, né? E em 2017 a 2021, meu orientador, Marcelo Burto, Estava esperando ele fora para você falar com ele. a gente trabalhou junto, uma tese que na verdade, então, né, bom, vamos começar, né? Acho melhor, né? Então, a gente trabalhou uma tese chamada Práticas Educativas e Projetos Sociais que disputam a vida de jovens negros e pobres em territórios de favelas. Um estudo sobre a maré. Espero que o Lino esteja aí, ou mais alguém. Enfim, tem Mata lá, que coisa boa. Então, assim, pensar, né? Bom, rapidamente voltando então. Eu sou coordenador de licenciatura do departamento, tá? E trabalho na área de prática de ensino, né? Eu tenho essa atribuição aqui. E isso vai fazer parte um pouco dessa oportunidade da gente pensar a 14ª conferência, a 14ª Semana de Ciências Sociais, que fala sobre futuros impossíveis, dilema das sociedades de risco. E aí ontem os me fizeram um convite, né, para que eu estivesse aqui sozinho, né, para a gente poder trabalhar. E aí e agora você vai passar o cabreiro primeiro? Como é que é isso? Funcionário, Certeza? Então, assim, e eu fiquei pensando, o que fazer, então, né, na 10ª Semana das Ciências Sociais da PUC-Rio, tema Futuros Possíveis, Dilemas das Sociedades em Risco. E aí, o tema da mesa de encerramento, Educação e Existência e a Reinvenção do Futuro. Eu entendi que eu poderia trazer como contribuição, né, que eu acho que esse é o nosso papel enquanto cientista social, quando a gente produz as nossas reflexões, as nossas dissertações, as nossas teses. Então, eu falei, o que esse trabalho que eu produzi, que é a minha tese de doutorado, né, práticas educativas e projetos sociais que disputam a vida de jovens negros e pobres em territórios de favelas, tem a dizer sobre esse tema, né? E de onde de onde essa reflexão, esse debate se situa, né? Então eu entendo que eu estou querendo produzir uma conversa, né, a partir da cidade, que eu acho que é o lugar, né, e especificamente dos territórios de favelas. Então é desse lugar que eu vou tentar trocar uma ideia com vocês, conversar junto com o protocolo. Sou professor do ensino médio há 18 anos, então, por gentileza, a linguagem acadêmica ela vai se misturar com esse universo, porque os meus alunos, né, precisam também, né? Eu preciso alcançar também os meus alunos. Então, vocês me permitam também tentar ser um pouco mais, né, fora das coisas. Então, o que eu posso contribuir com um capítulo da minha tese que tratou
Eu vou ter que trazer para cá isso aqui. Estranho. Bom, eu vou trazer um capítulo da minha tese que fala sobre. A gente estudou um pouco as instituições dentro do território da Maré. A tese que eu abordei, ela teve como eixo. Eu vou ler, né? Eu vou trabalhar a partir dessa configuração, desse formato de conferência, então, tá? A tese que eu abordei, só um resumo para vocês entenderem, até eu chegar ao capítulo, ela teve como temática a juventude, o território, as práticas educativas e os projetos sociais. Eu procurei, no âmbito das práticas educativas e dos projetos sociais, aliados a experiências pessoais e coletivas de sujeitos e sujeitas, iniciativas e organizações que seriam capazes de disputar a vida de jovens negros e pobres em territórios de favelas. Para tanto, tomamos, né, eu e meu querido aí orientador, né, como campo do território, né, como campo o território da Maré, no Rio de Janeiro, em suas 16 favelas, né? Claro que eu me concentrei no território da Nova Holanda. De modo mais específico, investigamos a trama existente entre algumas de suas organizações locais e sua relação com uma escola pública estadual, a qual eu sou professor até hoje, João Borges de Moraes, né, dentro do território da Maré, procurando valorizar a forma como sujeitos e sujeitas comprometem suas biografias com o território e a disputa pela vida dos jovens negros e pobres. A pesquisa empírica foi orientada a partir de um diálogo teórico conceitual entre a sociologia da experiência, François Dubé, que virou uma referência a partir do Burgos, né, que trouxe para mim, e eu trago ele para mim, e fortemente associado a autores como Turrene, e uma abordagem geográfica também sobre o território e subjetividade, cara a autores como Rogério Hasber e Milton Santos. Então, minha tese caminhou nesse lugar, tá? Então, se a gente vai falar de futuros impossíveis ou futuros possíveis, eu entendi que o capítulo que eu poderia contribuir para que a gente pudesse conversar, né, seria esse capítulo que a gente fala sobre as instituições no território da Maré. Eu vou... Peraí, só um minuto. Só um minutinho. Dois palestrantes franceses. Só o câmbio aqui. Então, é um convite, talvez, né, sendo pretensioso, né? Se vocês se interessarem, a gente pode acessar o trabalho, né? Como eu acho que a gente tem que viver essa troca, né? Eu trago para contribuir, para falar sobre esse tema, é o perfil das instituições da Maré, e a sua relação com o capital social. Esse capítulo eu dialoguei com Robert Putnam e tentei entender um pouco as relações de produção de capital social dentro do território da Maré. É a partir dele que eu consegui entender que a gente está falando do impossível ou do possível. Confesso a vocês que eu curto mais o possível, né? Então, assim, o impossível, sei lá, será, entendeu? Impossível. Eu quero o possível, né? Eu quero o possível não é o que eu possa fazer de menos, não, nada disso. É o que eu quero fazer, né? Então, tão impossível, vamos pensar que ele não precisa, existe, né? Mas a gente faz com que ele não exista porque a gente vai atrás, né? Então, esse capítulo eu vou dar uma lida. Quanto tempo eu tenho? Tá. Então, esse capítulo ele tem como objetivo apresentar e dialogar com as instituições que atuam no território da Maré e que foram escolhidas para compor a discussão nesse trabalho de pesquisa, pelo fato de terem sido entendidas como aquelas que promovem projetos e práticas educativas que buscam, né, disputar a vida de jovens negros e pobres em territórios de favelas.
A maioria dessas instituições construíram uma parceria de trabalho com o Colégio João Borges de Moraes, seja através de uma parceria de cunho regular ou mesmo de forma muito pontual. Então, eu estou estudando na Maré uma escola pública que se articula no território com instituições da sociedade civil para promover a vida no território de outras pessoas e além da vida dessa instituição educacional estadual. Então, esse é o diferencial que eu fui encontrar nessa escola e na relação que ela produziu com o território. Nesse sentido, a ideia é apresentar as suas potencialidades e como foi, brevemente, o meu envolvimento com elas, a ponto de eu ter entendido que o conceito de capital social, desenvolvido por Robert Putnam e Pierre Bourdieu, adequam-se muito bem às trajetórias dessas instituições no território da Maré. Vou começar com uma descrição das instituições e, em seguida, trarei as reflexões, não vou trazer as reflexões do Putnam, né? A minha questão aqui é trabalhar as instituições, então eu estou relendo a tese e vendo Putnam, vendo Bourdieu e tal, então eu preciso reler um pouco isso, que a cabeça vai mudando, né? Então, eu vou me concentrar nessa relação que as instituições da Maré produziram no território, nessa identidade, se eu posso produzir dessa forma, né? Então, dos autores, e eu vou sempre aproximando, a minha ideia é sempre aproximar esses autores. No território da Maré existem várias instituições, então eu vou fazer um preâmbulo aqui. Existem várias instituições na Maré. A Maré é um território, é um caldeirão. A Maré é um território, na minha tese, a gente construiu, né, e até então é um território vivo, né? É um território profundamente que pulsa. Essas instituições, elas desenvolvem seus trabalhos com muita autenticidade dentro do território da Maré, né? Todos os personagens que estão ali estão envolvidos com as suas instituições e existem as suas interlocuções nesse processo. Qual é a relação que essas instituições estabelecem no território da Maré? Profundamente com a educação. Profundamente com a questão da educação. Seja a educação ligada ao esporte, seja a educação ligada a jovens egressos, mas a educação, o território da Maré, então, é um território educativo, sob o meu ponto de vista. Isso é um conceito que já está posto, né, por muito tempo. Então, eu vou, para pensar a possibilidade do que pode ser feito, né, eu vou descrever um pouco, pensando no tema, né, educação e resistência, as características de cada uma dessas instituições que atuam no território, para a gente pensar a ideia de resistência e reinvenção. Então, o exercício que eu convido para a gente fazer é esse, né? Como é que a gente faz, a partir do que eu trago para vocês, como é que a gente pensa na ideia de reinvenção, né, e resistência. Começo pelo Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, o CEASM. O Centro de Estudos de Ações Solidárias da Maré, o CEASM, ele tem 23 anos de existência. Surgiu entre 1996 e 1997, a partir da iniciativa de jovens universitários, oriundos do território da Maré, que começaram a construir inquietações sobre o ingresso na universidade. E, ao mesmo tempo, sobre a relação da cidade com os territórios de favelas, exclusivamente o território da Maré. Por essas questões, começaram iniciativas no campo da educação, criando o pré-vestibular comunitário da Maré. A proposta desse projeto era garantir com qualidade o ingresso de pessoas oriundas dos territórios de favelas à universidade. Entretanto, todo o processo de construção do pré-vestibular tinha como base forte a construção de cidadãos favelados que seriam capazes de dialogar com a cidade e, além disso, seriam capazes de ressignificar o olhar para o seu próprio território, marcado por gravíssimas precariedades.
nesse sentido, o caráter subjetivo dos sujeitos e sujeitas e suas experiências dão lugar a outras experiências coletivas que vão tomando força ao longo do tempo, a ponto de outros projetos irem surgindo no território, sendo essa instituição capaz de construir referências em esquinas da Maré e dos ambientes intelectuais e universitários da cidade do Rio de Janeiro. Então, o que eu estou dizendo, na verdade, é de uma realidade de sujeitos, né, corpos, que, oriundos de um território, que olharam para o seu espaço, olharam para a sua realidade, jovens universitários, e que entenderam profundamente que eles precisavam mudar a realidade daquele lugar. O território da Maré é um território, a gente não necessariamente, né? É um território que tem uma história de lutas, né? Tem uma comunidade de pescadores no território da Maré que vive naquele entremeio entre a construção da Avenida Brasil e o lugar onde eles estão ocupando. Então, esse processo de luta para se manter no lugar é um processo que já, vou dizer, está na alma desse território, né? Então, a Maré, todo o processo de luta, sob o meu ponto de vista, que a gente vê na Maré hoje, as instituições, é como se toda uma trajetória ela fosse passada de geração para geração, e essas pessoas vão produzindo com muita energia, e sempre buscando a questão da justiça, da educação, dos direitos, da segurança pública, com muita, vou usar o termo, fé, né? Mas sempre buscando a questão da articulação. Pensar o Centro de Ações Solidárias da Maré é pensar o processo histórico de lutas desse território que começa aproximadamente no século XX. O SEASB inaugura na Maré mais um novo processo de luta em que indivíduos oriundos de diversas localidades do território e com um histórico de lutas importantes buscam promover transformações, tendo como referência a questão da educação, né, como principal eixo. Suas inquietações em relação à realidade do território qual habitam, a percepção do descaso dos poderes públicos para os territórios de favelas, fazem com que esses jovens favelados, estou falando de Jailson Souza Silva, Eliana Silva, Alberto Aleixo, Nalva Aleixo, todas essas pessoas são oriundas desse território. E outros nós, que depois o Lino me ajuda a construir, né? São jovens. Eu não estou falando de pessoas oriundas de camadas médias da sociedade, que, claro, se sensibilizam com as questões sociais e vão para os territórios produzir as provocações importantes. Estou falando de sujeitos oriundos dos próprios territórios, que entenderam que precisavam fazer uma linguagem e produzir um olhar para o seu próprio território. Por isso que foi dito anteriormente que cada esquina, quando o Centro de Ações Solidárias da Maré é construído, eles criam um projeto chamado Imagens do Povo. Esse projeto Imagens do Povo criou a Maré de Palafitas, onde ele bota foto de pessoas que moravam em palafitas e eles expõem nesse projeto o sujeito, a sujeita, a pessoa, o indivíduo, né, que vai até o Centro de Ações Solidárias da Maré, ele encontra esse museu e ele se vê ali. Então, essa construção de identidade, buscando território, buscando lugar, toma conta daquele território, porque isso está num objetivo, no cerne dessas pessoas. É a partir desse lugar que eles pensam a questão da educação. A educação em primeiro lugar, eu preciso conhecer o território onde eu estou, quem eu sou. E a partir daí, sim, eu construo novas possibilidades. É a partir daí que o pré-vestibular do Centro de Ações Solidárias da Maré é construído, né? A partir dessa perspectiva. Então, isso cria uma força muito grande dentro do território da Maré, porque, primeiro, que são jovens, né? E segundo, que existia um elemento muito forte que moviam esses jovens. A questão de que é importante produzir uma relação direta com a educação para que essa realidade se mudasse. Isso é muito, muito, muito
emblemático ali, né? Deixa eu seguir. E, então, eu não vou ficar aqui. Então, eu vou fazendo um preâmbulo de cada instituição e a gente vai partindo para outras para vocês irem reconhecendo, né? Mas esse é o objetivo e também para a gente criar uma relação aí de troca também, né? Então, assim, e o Redes da Maré, né? Então, se a gente está falando do Centro de Ações Solidárias da Maré, a gente vai ter logo depois o surgimento do Redes da Maré. E aí, eu vou aqui, né? Eu falei, cara, falo isso ou não falo, né? Aquela coisa, né? Digo ou não digo? Então, o processo que gerou a criação do Redes da Maré, ele começou em 2007, né? Se eu não, né? Aqui está, após, né? O SEASME, Jailson, Marcelo Belfort, que é o diretor era o diretor da João Borges de Moraes. Todas essas pessoas eram do Centro de Ações Solidárias da Maré. E o que acontece é que um grupo começa a ter uma outra forma de pensar o território. Logo, as divergências elas vão surgir e os conflitos levam às rupturas. É assim que, na verdade, desse modo, vai surgir, né, o Redes da Maré a partir da construção. O que eu quero abordar é o seguinte: a partir da construção de uma outra perspectiva no território. Então, não vamos romancear, né? Nem o Weber deixa a gente fazer isso, né? Então, assim, é uma luta política, certo? É uma luta política onde atores estão ali buscando, de certa forma, a produção dos seus interesses nesse processo. Qual é a minha questão? Sobre o meu ponto de vista, né? Essa luta, para mim, é extremamente importante, apesar de conflituosa, positiva, porque são corpos periféricos que, dentro desse território, sobre o meu olhar, né, lutam por interesses que estão para além deles próprios, né? O Redes da Maré quer construir um outro olhar sobre o território e o Centro de Ações Solidárias da Maré quer construir um outro olhar, quer manter uma outra forma de se configurar dentro do território. Logo, tanto o SEASM cria o Museu da Maré, né? Ele se mantém no território produzindo um olhar, e quem ganha? O Morro do Timbal, ou seja, eu estou na Nova Holanda, o Morro do Timbal, ele tem hoje o Museu da Maré e algumas outras atividades que são desenvolvidas nesse território. Então, eu vejo que essa luta foi produzida dentro do território da Maré e, para mim, de certa forma, esses conflitos e essa dissidência, vocês podem me dizer também, né? Quem ganhou também foi o território, né? A história desse território. O SEASM continua e o Redes da Maré continua também. O processo que gerou a criação do Redes da Maré, então, diante dos impasses, né, várias discussões foram acontecendo, as ideias muito diferentes entre as pessoas, ah, era importante se construir um outro espaço dentro do território da Maré. E assim foi feito. A Rede da Maré está localizada na Nova Holanda, onde ela hoje promove em todo o território da Maré vários projetos. Eu não sei se vocês têm todo o acesso, né, na internet, eles têm um acervo muito grande sobre isso. A organização, as temáticas de campo, as temáticas no campo da educação, da saúde, da cultura, da segurança pública, foram uma das principais questões que promoveram a construção da identidade dessa instituição no território. Nesse sentido, a primeira iniciativa elaborada pelos fundadores do Redes da Maré foi também a criação do pré-vestibular comunitário Redes da Maré. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, dialogando com a nossa mesa Resistência e Reinvenção. A educação né? A educação é esse curso, tanto para o SEASM, tanto para o Redes da Maré, como um curso que vai transformar e mudar a realidade desse território. Essa iniciativa alcançou, ao longo do tempo, resultados concretos, já que mais de 1.200 moradores, essa tese é de 2021, foi defendida em 2021, o pré-vestibular continua, né? Conseguiram entrar para a universidade. Assim, essa instituição parte do entendimento de que
o exercício da cidadania dos moradores na cidade deve estar sustentado em um projeto abrangente e processual que valorize o papel social dos cidadãos, suas ações coletivas que tenham como pressuposto o respeito às diferenças e à diversidade, bem como a crítica às desigualdades sociais atualmente existentes no nosso Rio de Janeiro. Não é uma produção fictícia, isso é real, né? E esse movimento que essas pessoas fazem no Redes da Maré e nas outras instituições são tão real quanto os desejos delas até hoje por transformação. Ou seja, não estamos falando do impossível. Foi se construindo e fortalecendo articulações a partir de diversas experiências positivas locais que se entrelaçaram e se afirmaram numa ideia central de que, independentemente de moradores de território de favelas, todos têm direito à cidade, da mesma forma, sem qualquer tipo de privilégio ou discriminação. Por esse motivo, a ideia de valorização das diferentes experiências de viver a cidade para a instituição deve-se levar em conta a troca de experiências constante. Ou seja, o Redes da Maré tem uma preocupação de dialogar com a cidade, e dialogar com a cidade trazendo outros corpos da cidade para esse lugar também. Então, os corpos periféricos estão dentro do Redes da Maré, estão a classe média também, que de repente produz trabalhos e se interessam, também está dentro desse território. Ou seja, é uma instituição que trabalha com a lógica de que a favela, não sei o que digo isso, né? A favela é cidade, né? Então, isso é uma marca importante de construção de identidade dessa instituição. As crianças, os adolescentes e os jovens encontram, a partir de suas vivências compartilhadas, exemplos locais positivos que ajudam a construir suas trajetórias sociais e escolares, o que colabora para a ampliação de tempos e de espaços sociais. A missão dessa instituição está voltada para tecer redes necessárias para efetivar os direitos da população do conjunto de 16 favelas da Maré. Foi através, está no estudo, a gente não vai aprofundar, foi através do Redes da Maré que o Colégio João Borges de Moraes foi capaz de retornar para o território aberto. A João Borges de Moraes ficou de 2014 a 2018 fechada, uma escola pública, porque a SEDUC alegava que não conseguia fazer as inscrições. Teve uma articulação, né? Edson também, esqueci de citar, enfim, daqui a pouco eu vou parar de citar, porque depois eu vou ter que resolver. Mas, assim, então, assim, o Edson, né, numa articulação com a secretaria, né, numa mobilização da comunidade, né, mobilizou, na verdade, a SEDUC, e o Redes da Maré foi responsável por fazer as matrículas, provocar a abertura da escola. São só 3 escolas de ensino médio naquela região, né? César Perneta, Escola Bahia, João Borges de Moraes. A Maré, até 2023, Lino, que trabalha com dados, né? Pô, vou ficar te citando aqui toda hora. Então, assim, até 2023, 2021, quando eu defendo, né, eu tenho um dado de 144 mil habitantes para 3 escolas. 3 escolas de ensino médio. Né? E, então, assim, a João Borges de Moraes ela é uma escola que aparece para tentar, né, resolver. A João Borges de Moraes ela é construída, isso então a gente continua a nossa conversa, como uma unidade educacional do Estado que tem todo o apoio, todo um braço do território. Essa instituição ela só consegue se constituir a partir da relação que ela estabelece com as organizações não governamentais. Então, já estou dando um histórico da João Borges de Moraes. Ela se constitui no território chamando as instituições para o seu interior, dizendo para essas instituições que elas podem se reunir naquele lugar, que elas podem produzir projetos naquele lugar, e que seria muito, muito importante esse envolvimento entre a escola e o território. E aí, na tese, foi saindo, né, a ideia, né, da escola para além dos seus muros. Ou seja,
eu entendia que a João Borges de Moraes, nós estávamos no GT agora, né? E as nossas queixas, né? Eram exatamente essas, né? Que direção é essa que está, né? Enclausurada? Que direção é essa que não leva os alunos para uma décima? Que professora é essa que não é a Tayana, né? Que acabou de dar um exemplo maravilhoso para a gente, levou os alunos todos que trabalham com ela na pesquisa, né? E levou os alunos dela para o GT8. Então, assim, essa escola ainda ela não vira a ser. Essa escola ainda está nessa base que a gente pensa do impossível ainda, né? De se ser conquistada, de um diretor, de um professor ser conquistado e falar, vamos junto, vem comigo, vamos conhecer outros lugares, né? Então, essa relação a João Borges de Moraes começou a desconstruir o território. Pelo fato dessa escola ter feito isso, ela abriu as portas, uma relação também que aconteceu no GT agora, que a Caroline, da Universidade de Alfena, estava falando, a relação com a comunidade. A João Borges de Moraes começou a chamar os responsáveis para a escola, e ela começou a dizer, ó, a escola é sua. O diretor, né, o Marcelo, né, ele pega e quebra todos os protocolos. Eu queria falar com meu filho, pode subir, vai lá na sala de aula, fala com o professor. Por quê? Porque o estranhamento do corpo no espaço escolar, né? E ele faz com que essa mãe suba, né? E eu estou lá dando aula, quer falar com meu filho. Porra, eu não vou, né? E aí eu, pô, quando quiser, pode vir. Pô, a casa é sua, né? O que aconteceu nessa história? A João Borges de Moraes começou a construir uma relação coletiva. As assembleias eram dos pais e dos alunos. Na pandemia, a João Borges de Moraes conseguiu, pelos mecanismos das redes sociais, reunir. Eu não vou conseguir trazer esse dado para vocês aqui, mas boa parte, mais de 100 pessoas juntando alunos, né? A escola é grande, e os pais dentro de um compartimento. Eu não saco muito a rede social, mas você consegue fazer, produzir um número de pessoas considerável, né? Para você fazer assembleia, essas coisas. Eles conseguiram 10 minutinhos. Então, isso foi o que garantiu a identidade dessa instituição no território, junto com essas outras instituições. Nesses 10 minutinhos que eu tenho, eu vou, então, andar um pouquinho, né? E apresentar duas instituições, pelo menos, né? Rapidamente, vou usar 3 minutos, que eu falo de toda já. Uma instituição importante na Maré, o Luta pela Paz, que trabalha com esportes, né? Então ele produz esporte, cidadania, né? E foi um parceiro enorme da escola nas aulas de projetos de vida, por exemplo. O Luta pela Paz produziu com muita força essa parceria com a escola no sentido de promover debate sobre segurança pública, debate sobre a questão da mulher, e levando outros jovens que se formaram pelo Luta pela Paz. Então, qual é a grande questão? A educação é o lugar, né, que está ali marcado. Mais para frente, né? Peraí, gente, só um minutinho. Como eu não posso deixar, né, de jeito nenhum, né? Então, no território da Maré surge o Observatório de Favelas, né? É uma organização da sociedade civil de pesquisa, de consultoria, de ação pública dedicada à produção de conhecimento, e de proposições políticas sobre favelas e fenômenos urbanos. O Observatório de Favelas coloca a favela no lugar onde ela também é produtora de conhecimento, até hoje, né? Então, busca afirmar uma agenda de direitos à cidade, fundamentada na ressignificação das favelas, também no âmbito das políticas públicas. O Observatório de Favelas é, desde 2003, uma organização da sociedade civil de interesse público, né? Uma OCIP, com sede na Maré, no Rio de Janeiro, e a sua atuação é nacional. Foi fundado por pesquisadores Jailson Silva, Alberto Aleixo, Nalva Aleixo,
diretora hoje do Observatório, né? Depois, né, foi fundado por pesquisadores, por profissionais oriundos de espaços populares, sendo compostos atualmente por trabalhadores de diferentes espaços da cidade. Tem como missão a elaboração de conceitos e metodologias de projetos e programas voltados para a questão das políticas públicas, a superação das desigualdades sociais. O Observatório de Favelas é um marco, todo mundo conhece e sabe, né, da força. E o Jailson Silva, Jailson, vocês devem conhecer, ele foi o fundador do Observatório de Favelas. E aí, depois a gente pode continuar essa conversa, eu não sei quais são as questões que vão aparecer, né? Então, eu vou... Estou falando assim porque estou me sentindo em casa, tá? Então, olha lá, hein? Então, ó, não sei. Então, assim, por último, não é por último, mas eu jogando aqui, aparece no território da Maré, não é por último, a Universidade Internacional das Periferias, local onde eu produzi pesquisa durante 6 anos sobre raça, gênero e escolas públicas. Então, eu estou caminhando aqui dizendo que essa reinvenção ela é possível, essa educação e essa resistência ela é possível. A Rede Internacional das Periferias é uma instituição que surge entre os anos de 2017 e 2018 no território da Maré, né? Tendo em sua composição diversos atores que ajudam também a construir o Observatório de Favelas. Entretanto, a Uniperiferias traz consigo a proposta de construir uma rede internacional latino-americana que seja capaz de pensar sujeitos e sujeitas periféricos, eu e mais outros que estão por aqui, certo? Tendo como eixo de ação a reflexão sobre as questões de raça, gênero e equidade, como conceitos principais para pensar as periferias onde atuam. Essa instituição assume o compromisso de formar intelectuais de periferias que sejam capazes de pensar seus territórios a ponto de construírem reflexões e novas metodologias que possam dar conta da disputa de narrativas vindas de outros lugares, que não exatamente dos ambientes universitários, que não sei, quer dizer, não é só o que a gente pode entender que a produção de conhecimento está no chão da escola, está no território, está na periferia, está na universidade. Como é que a gente consegue criar isso, entende? Então, e desenvolver ações e reflexões sobre as potências das periferias. É uma das metas dessa instituição que nasce dentro do território de favelas. E para a gente ilustrar, a gente poderia conversar um pouco mais, para a gente entender que a gente não está falando do impossível, né, mas do possível aqui, né? Fala, slide. Deixa eu... Vai para o último. Então, a gente não pode se ater em função do nosso tempo, mas a Uniperiferias é esse... Vou ficar em pé, tá? A Uniperiferias é esse lugar, né, que eu estou trazendo para vocês. Um elemento importante que move a Uniperiferias hoje é o conceito do paradigma da potência. E a ideia é a gente... Eu falo a gente, mas eu estou afastado da Uniperiferias, ela está, né, de um outro jeito comigo hoje, né? A ideia é que ela traga estratégias inovadoras de existência e soluções criativas, interseccionalizando territorialidade, patrimonialismo, raça, gênero, entre outros. Tá? Então, foi nesse período que eu fiquei desenvolvendo esse trabalho. Na verdade, a gente vai ver nesse território, ao longo, né, vários seminários que foram surgindo, falando sobre periferia, raça, gênero, identidade, sempre marcados pela lógica da formação e pesquisa, da formação, da produção de um núcleo político chamado Seja Democracia, que a ideia era você ir para vários lugares do Rio de Janeiro, formando núcleos políticos, lideranças políticas nesse processo. E a editora Periferias, que hoje tem muito mais de 20, né? Muito mais de 20 publicações de intelectuais
de pessoas periféricas que produzem. Há uma editora, né? Eles têm uma editora dentro do território que produz essas questões. De respeito para a gente, quando a gente pensa de epistemologias da Uniperiferias, esse conceito criado, né, por Jorge Luiz Barbosa, Jailson Souza e Silva, né, que é a pedagogia da convivência, essas práticas existenciais de vida na cidade, que vão criar condições, né, de produzir cidadãos, né, de viver, de experienciar a vida na cidade a partir da solidariedade, da fraternidade, respeito às diferenças. Quem disse que a favela não tem isso? Quem disse que a favela não tem, apesar das adversidades de hoje que a gente vive, a favela ainda não tem esses elementos. Como é que a gente consegue descortinar isso com todas as questões que a gente tem dentro desses territórios? E o paradigma da potência, que é a ideia da gente olhar para esses territórios com a lógica da ausência, né? Você nunca olha o que esse território tem de potente. Né? Então, não tem nada para oferecer? Será que a favela, de fato, não tem nada para oferecer para a cidade? Será que a favela não consegue dialogar, de fato, com a cidade? E a questão da dignidade, da palavra, de eu falar que vou fazer alguma coisa com você, para você, que a gente assume um compromisso sem um contrato qualquer. Isso ainda é uma relação de você olhar para mim e falar: pô, eu vou dar uma moral para você, fulano tem moral comigo, fulano tem conceito comigo, porque ele cumpriu com a palavra dele. Né? E outros elementos que aí o Zimmel, né? Se pensa o Zimmel, por exemplo, no estranhamento do campo e cidade, né? O Zimmel está falando do campo, né? No trabalho há muito tempo, né? No doutorado, né? Eu trouxe falando que, dialogando com o Zimmel, olha só, calma, não é o campo não, é a favela. Esse estranhamento, Zimmel, não. Cidade traz o estranhamento, Zimmel, mas a proximidade, você não precisa ir para o campo, tem na favela. A Dona Maria, sabe? O garoto que entrou no tráfico. Então, esse distanciamento do Zimmel, do campo, eu digo que a favela é um espaço da proximidade. Né? Então, e sob o meu ponto de vista, baseado nessa ideia do paradigma da potência. Vai lá, aqui. Para finalizar, para a gente entender que os futuros são possíveis, né? Essas foram publicações de pesquisas realizadas entre os anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, pela Uniperiferias, em parceria com o Instituto Unibanco. Todas elas são publicações que eu estou envolvido nelas. Né? Então, todas elas são publicações minhas e de outros colegas coletivos. Nós fizemos uma publicação coletiva de experiências, onde a gente começa aqui, né? Pesquisadores da educação na escola pública. Foram um edital que surgiu e 9 pesquisadores foram, né, na verdade, selecionados. Eu estava entre esses 9 e eu estudei a Escola Nave e a João Borges de Moraes pensando raça, gênero e escola pública, como se discute, né? E a gente continuou esse trabalho em 2020, né? E aí aqui nesse formato aqui, a gente já estava falando com os professores da educação básica. E aqui, na verdade, eu saí do lugar de pesquisador e virei aqui na universidade orientador, né? Na Uniperiferias interlocutor. A gente também pode usar esse termo. Enfim. Por quê? Porque eu fazia uma interlocução de projetos que a gente selecionou e aqui vários projetos, alguns projetos do ensino fundamental. Você trabalhar a questão racial e de gênero no ensino fundamental. Então, deu a pesquisadores da educação básica, germinando ações e saberes nas escolas públicas e periféricas. Tem trabalhos muito legais. Eu gosto muito desse trabalho, né? Eu tenho envolvido profundamente o ensino fundamental, né? A gente ter conseguido fazer isso. Mais para frente, quando a gente chega período de pandemia, a gente não consegue ir para o campo. Então, a gente usa as redes sociais, faz um projeto, briga com o Instituto Unibanco, o Instituto Unibanco, e a gente consegue fazer 2 trabalhos que é um só, né? A gente produz esse trabalho aqui, que é uma pesquisa de pensar as instituições, o que elas acharam da entrada da Uniperiferias desde 2018, 2019, até esse período que a gente está voltando, já que a gente não podia ir para a escola, né? E aí conversamos com diretores, alunos, né? Pela rede social também, usando ferramentas como Google Forms, para tentar entender como é que era falar de raça e gênero em escola. A gente entendeu que os resultados foram muito interessantes, a gente conseguiu trazer os jovens, né, de certo modo, para
para a conversa e os diretores também para a conversa, e entender a necessidade de se falar de raça, gênero e equidade dentro do ambiente da escola pública. E aí surgiu esse trabalho, escrevendo diálogos com a escola pública por um projeto de educação antirracista e democrática, inspirado em Conceição Evaristo, claro, né? E aqui a gente entendeu que a gente precisava falar com os alunos. Então a gente produziu, dentro desse contexto aqui, que tem um experimento, né? É uma pesquisa experimental, então a ideia é que a gente trabalha de forma muito qualitativa e quantitativa, então a gente tentou transferir uma linguagem para o aluno do ensino médio. Então a gente tentou transferir o que a gente escreveu aqui, uma linguagem muito acessível para o aluno. E aí produzimos esse livro, que é o Demarcando Identidade, estudando novos olhares, né? Toda uma ideia de comunicação, né? que a gente estava tentando fazer. E a centralidade dos dados raciais para a educação. A gente queria entender quantos diretores pretos tinham, quantos professores pretos, como é que era isso. E a gente tentou produzir a partir daquilo que nos movia naquele período, né? Eu acho que isso, se era o impossível, a gente foi atrás dele. Eu acho que é isso que eu posso deixar para esse encontro, né? Para a gente continuar essa conversa, de que isso me impacta muito até hoje, né? Eu não sou oriundo direto, já falei, eu não sei se eu falei, eu sou oriundo de movimentos sociais, né? Eu sou oriundo da Baixada Fluminense, pré-vestibular para Negros e Carentes, onde eu fui formado, um deles está aqui, que é o Reinaldo Guimarães, né? Sujeito que me formou nesse lugar. É de lá que eu venho. E a Uniperiferia só produziu mais um olhar para mim nesse lugar, né? E hoje a gente está aqui produzindo isso aí. Vamos ver o que a gente faz com isso. Muito obrigado. Peço desculpas pela linguagem, talvez até né, fora do... Mas obrigado pela oportunidade. O professor João Cabreiro ele não pôde estar presente, como eu comentei, mas ele enviou um vídeo que eu vou reproduzir aqui rapidinho, para a gente concluir e depois abrir para as perguntas. Olá, pessoal. Olá a todos aqui presentes aí no evento da PUC. Não posso estar presencialmente hoje, devido às diversas agendas que têm se impostas aí durante todo o processo aí receptório que eu estou enfrentando, que vocês têm acompanhado, mas não podia deixar de me manifestar. Encontrei um meio aqui através do vídeo para fazer parte desse debate que é tão importante, tão central, que é desse diálogo necessário e urgente entre a escola básica e a universidade. E a PUC tem cumprido um papel muito importante nesse processo, ainda mais com a parceria histórica que tem com o Colégio Estadual André Monroy, né, que desde a sua fundação, que esse ano completa 60 anos, tem uma relação estreita. Inclusive, a formatura da primeira turma do Colégio Estadual André Monroy aconteceu dentro da Universidade da PUC. Desde então, tem se dado importantes processos culturais, acadêmicos, que estreitaram um laço muito forte entre essas duas instituições e que demonstram aí a importância dessa relação e como um influencia o outro, né? Acho que o André Monroy é um exemplo claro dessa perspectiva e dos resultados que nós podemos encontrar nessa relação. Bem, eu estou aqui para falar justamente dos desafios do ensino de sociologia, das ciências sociais, dentro da educação básica hoje, especificamente na rede estadual, mas diante de todo um processo que tem acontecido numa perspectiva do mundo todo, das mudanças do mundo do trabalho, dos avanços das novas tecnologias digitais, de todas essas mudanças que procedem, e especificamente dentro do Brasil, em que a gente tem um processo claro aí de projetos de esvaziamento crítico da escola pública, especificamente. Porque existe o claro reconhecimento de que a sociologia, hoje, no mundo atual, ela se torna ainda mais importante, somente junto com a sua disciplina irmã, que é a filosofia, sempre andado junto conosco. Essas duas disciplinas têm se colocado como essencial
Isso é reconhecido claramente, por exemplo, nos vestibulares de acesso às universidades públicas, né, e particulares no Brasil. E quando a gente tem um processo, que é o principal processo, que é o vestibular como o Enem, em que você não consegue fazer a prova de redação ou a prova, né, objetiva sem ter o conhecimento aí da sociologia. Então, quando vai cair uma redação do Enem, a gente conversa muito em sala de aula com os alunos, estagiários e eu, um estudante do André Omar, que, por exemplo, caiu uma vez sobre lei seca e os alunos falavam, mas eu não sei sobre lei seca, isso não tem a ver com o meu dia a dia, porque não tenho nem idade para ter carteira. E aí a gente voltava para eles, olha, a redação sobre lei seca, na verdade, não é sobre lei seca, é sobre uma questão social. E a questão social dada que está aí, que a gente precisa reconhecer, é a relação do brasileiro com a lei. E daí você precisa entender a diferença dos fenômenos sociais e individuais para conseguir dar uma resposta, uma solução social, uma solução, né, pública para aquela questão. Se o aluno não sabe reconhecer fenômenos sociais e individuais, ele vai tentar uma resposta individual para um problema que é social. E, seguindo a sequência da redação, se o aluno não identifica quais são as instituições, ele não consegue gerar, inclusive, uma resposta para esse problema, uma solução para esse problema, porque ele não entende, né, como funciona o desenho institucional do nosso Estado, não entende, né, o papel das instituições, reconhecer os agentes, e ele não consegue formular realmente uma solução para o problema que é dado ali, e isso aí é um indicador para dar o acesso dele dentro da universidade. Então, há um reconhecimento da importância da sociologia da filosofia. A grande questão é garantir esse direito à educação, a esse conhecimento sistematizado tão importante hoje em dia, né, do pensamento crítico e da ética diante de todas essas mudanças, e reconhecer essa importância e garantir esse direito para os alunos da escola pública. Esse é o maior desafio. E aí a gente tem alguns obstáculos nesse processo, né, que tem a ver com as políticas públicas e com o Estado brasileiro, e com um processo que tem sido caro para nós educadores, para a vida dos estudantes dentro de sala de aula, que é o gerencialismo que tem se optado como política pública no Brasil, né? Esse gerencialismo, o que ele faz? Ele desabilita os mecanismos de participação social dentro da sociedade para a construção, efetivamente, a partir das demandas dos grupos sociais, no caso, as comunidades escolares e, né, as entidades, universidades que estudam a questão da educação. E a educação é sempre aquele lugar dentro da sociedade em que ela não pode falar por si mesma, ela já carrega esse peso, né? Os médicos falam de si mesmo, todo mundo fala de si mesmo, mas a educação, os outros falam de nós. Então, essa violência da desabilitação dos mecanismos de participação é muito cruel para a gente. E eu vou trazer um exemplo bem claro, que no desenho institucional do Estado brasileiro, a gente tem os fóruns estaduais de educação, os fóruns municipais e os fóruns nacionais de educação. Eles são responsáveis por monitorar as políticas públicas e por fazer o plano, né, nacional, o plano estadual de educação. O Estado do Rio de Janeiro é o único estado da federação que não tem plano estadual de educação, porque ele não foi encaminhado. Houve o Congresso, tardio, mas houve, em que toda a comunidade, todos os atores, estudantes, professores, universitários, debateram o que era importante avançar dentro da educação, e isso não aconteceu. Então, esse espaço foi esvaziado. Esse espaço foi substituído de debate, de formulação coletiva de propostas, a partir do que acontece dentro da sala de aula, foi substituído por chamadas escutas ativas, que são processos só de escuta, que não é democrático, não se qualifica como democrático, porque as pessoas que participam dessa escuta não participam dos processos decisórios, então ela não se qualifica como democrática. Então há um esvaziamento da participação social. E esse gerencialismo, então, ele opera nesse esvaziamento e ele, então, através de gestores que estão lá nos gabinetes, estabelecem por si só, sem essa participação social, metas para que a escola possa atingir, só que eles não dão as condições adequadas de pessoal, de valorização, para que a gente possa atingir essas metas. E aí acontece algo muito cruel dentro das comunidades escolares, que existe o fracasso escolar que está dado, é fato, está dado, né? Está em dados, está documentado os resultados. Quando vem esse fracasso escolar,
existe a responsabilização do professor, do estudante, da comunidade escolar, dos responsáveis. E as pessoas não fazem responsabilização sobre os gestores que desabilitaram esse espaço de participação e que propuseram essas metas e que não deram as condições para se cumprir. E dentro desse processo, há algo mais radical que vem acontecendo nos últimos anos, que é os processos punitivos, que é o processo, além da responsabilização, há um processo de criminalização dos professores e estudantes em que estão se punindo esses professores por essa precarização, processos persecutórios, perseguição política, que tem promovido um impacto muito ruim dentro das escolas, que é o silenciamento. E aí a gente entra num ciclo em que há o silenciamento e as opções aí pelas escolhas que são gerencialistas, que coloca a ideia de meritocracia e que se joga o mérito, né, o falso mérito para professores e gestores superarem essas faltas de condições no improviso, na garra, na gana, no heroísmo, a custo de saúde mental, né, de vários outros processos conflitivos que vão acontecendo dentro das escolas, o mérito de professores, ou alguns poucos professores, ou algumas poucas escolas que conseguem superar esses obstáculos, muitas vezes até mesmo com a ajuda de outras instituições, mas de fato não teriam condições sozinhos com o que o governo dá de cumprir essas metas ou de atingir essas metas. E aí há um processo em que, com esse fracasso e essas perseguições políticas, qualquer pessoa que venha questionar esse processo, eles vendem uma solução, e aí vendem no sentido direto mesmo da palavra, porque aí é a mercantilização da educação que a gente tem tanto lutado. E aí começam a dar soluções, em vez de ser da reabilitação da participação social para se chegar a uma solução de investimento e valorização real da educação, a gente fica buscando soluções de mercado, que vão vender soluções que não são eficazes. Não tem eficácia comprovada nenhuma em pesquisa, sem nada. Então, a gente compra milhares de livros, compra plataformas que não melhoram, tem demonstrado, não melhoram o desempenho dos alunos e é um gasto, um desperdício desse dinheiro que poderia ser investido. Esses livros são importantes, são, mas fora do contexto, eles não têm relação com a aprendizagem, eles não produzem efeitos sobre a aprendizagem. Quem conhece a educação, entende a educação, sabe que não tem esse efeito. Não basta ter um livro, o livro ser bom, ele tem que ter uma relação pedagógica dentro da escola e por aí vai. Então, vem dessas soluções do mercado para nós educadores, que é imposto. E aí algo que é muito cruel que a gente tem sentido dentro da sala de aula, que é o trabalho burocrático aumentou exponencialmente, de produzir dados para essas plataformas e produzir dados para essa mercantilização da educação, e é retirado de nós a autonomia pedagógica, o lado, né, da convivência humana, o lado afetivo, esses espaços, esse tempo, esse roubo de tempo do trabalho do professor e da relação com o estudante tem sido muito caro a nós, educadores, na nossa saúde mental. E isso se dá por esse entendimento economicista sobre os resultados da educação, que é baseado em cima de dados, como se a aprendizagem pudesse ser mensurado, como esse economicismo aí tem tentado, né, essa lógica econômica transmutada aqui para a educação, pudesse entregar os resultados que são de educação. A educação ela tem uma natureza própria, ela cumpre uma função própria que tem a ver com a cidadania, então não pode ser mercantilizado nem reduzido os professores, estudantes, muito menos a aprendizagem mensurada da forma como eles estão colocando. E são pessoas de fora, muitas vezes, que não têm ali o trato de entendimento ali dentro da educação. Então, a sociologia, ela é uma disciplina que acaba ajudando muito dentro da escola se ela tiver serviço dessas intervenções críticas de reflexão sobre os processos que acontecem na escola, né? Através da sociologia, nós podemos restabelecer dentro das escolas o espaço de debate público, né? A gente pode restabelecer os espaços de reflexão crítica sobre a nossa realidade e de entender, de reconectar essa realidade com o que está acontecendo politicamente no mundo. Entender que isso nos afeta e que não basta buscar soluções individuais no mercado, até mesmo dos estudantes, dos professores, que isso não vai trazer resultado. Então, isso é muito difícil ser feito individualmente, é necessário ser feito isso coletivamente. Por isso a importância tão grande da universidade junto com a escola para fazer esse debate, para fazer essa reflexão. Eu cito com meus estudantes um exemplo muito claro.
Eu, nesse processo do novo ensino médio, caí em uma disciplina que foi horrorosa, que era robótica sustentável. E eu estava entrando muito entristecido dentro da sala de aula, porque eu não estava conseguindo mais atender os resultados. E aí eu, passando no Instagram, vi uma propaganda de um projetor. E o projetor prometia para mim que minhas aulas iam ser maravilhosas, né? E eu mesmo, professor de Sociologia, comprei esse projetor com a esperança de que eu faria aulas maravilhosas. A primeira aula que eu apresentei dentro da sala de aula, cheia de slides, foi até um certo sucesso. Mas a segunda, a sala não tinha tomada, então já se encerrou ali. E ali eu me dei conta também de que não adiantava eu buscar soluções individuais, elas não seriam suficientes, porque o problema era um problema social, que era justamente do que eu precisava refletir junto com os estudantes a nossa realidade. E aí eu tive uma experiência muito enriquecedora com a licenciatura da PUC, pela qual eu sou muito grato, porque é um verdadeiro presente, porque são estudantes que têm ativamente atuado e mesmo com todo o processo que retira da gente, né, qualquer autonomia pedagógica, para vocês terem ideia, a sensação que nós temos como professores é que a gente não é mais professor, a gente é um articulador, um professor substituto que está ali quando a SEDUC não tem atividade, ou não tem prova, ou não tem alguma avaliação, ou não tem alguma palestra de fora, que não fomos nós que produzimos, alguma coisa para apresentar, aí a gente entra para dar aula. Né? Quando a gente não tem que cumprir alguns, né, relatórios, etc., aí a gente entra para dar aula. E aí, nesse espaço que a gente consegue entrar para dar aula, os estudantes da PUC são verdadeiros presentes de reflexão crítica para se repensar ali, para ajudar coletivamente a pensar esses processos, para trazer, né, intervenções dentro da escola. Então, a gente teve experiências aí, apesar de tudo isso que aconteceu, muito enriquecedoras, né? Que cada estudante, no seu modo de ver, trouxe. E aí eu gostaria de destacar o papel do coordenador André, que traz uma perspectiva muito de respeitar o que é produzido culturalmente pelos estudantes e de reconhecer o que é produzido culturalmente pelos estudantes, seja os estudantes da escola básica, seja os estudantes que estão fazendo os estágios, e a partir desses processos construir o conhecimento, construir essa reflexão. Então, os desafios que são dados são muito grandes, mas há também muita produção de conhecimento, que em breve a gente deve entregar um desses materiais fruto dessa reflexão e dessa intervenção dessa escola, que demonstra que cada vez mais é importante a gente garantir, e que é um caminho muito importante para a democracia no país, a garantia da sociologia, da filosofia e das artes, acrescentaria na escola básica. Então, obrigado pela participação, por me permitir estar aqui com vocês de alguma forma, participar desse debate. Gostaria de mandar um abraço incrível a todos vocês da PUC, pela qual eu tenho um vínculo muito estreito, e principalmente agradecer pelo acolhimento dos nossos estudantes. Isso, para a gente, é o que é mais gratificante. Muito obrigado, continue nesse caminho, a gente está junto e vamos avançar na educação no Rio de Janeiro. Obrigado. Bom, agora é o momento de abrir para uma primeira rodada de perguntas. Então, quem quiser se inscrever, é só levantar a mão. Celino? Olá pessoal. Não é uma pergunta, acho que eu tenho direito de resposta, né? Você tem todos os direitos, Bino, ali. 3 vezes. Na semana de STF a gente vai aprendendo. A devida vem, André. Mas a minha pergunta é bem simples para você. Acho que você falou algo que eu acho muito forte, né? Que é entender a maré a partir de suas sucessivas gerações de ativismo, de associativismo, de formas de lutas e movimentos sociais, para poder se compreender essa potência em sua plenitude, né? Então, a minha pergunta é justamente vinculando com o futuro, né? Como você enxerga essas novas gerações que vêm surgindo, você que observa elas de muito perto, né? Assim, atuando em campos, ao mesmo tempo aprendendo com essas várias gerações que ensinaram, mas também ensinando para essas gerações anteriores formas de luta, campos diferentes de atuação. Então, como é que você enxerga essa geração? Sobretudo na perspectiva, assim, se a gente imaginar que a favela está reinventando a cidade, para citar um livro famoso lá na Maré,
Qual é a sua perspectiva dessa nova geração e essas possibilidades de futuro sendo construídas? André, é muito interessante conhecer mais do seu trabalho. Muito aqui. Oi. E aí eu fiquei curiosa para entender mais sobre esse relato que você fez da escola na qual você atua, né? E essa relação próxima que você descreve com a comunidade, com os pais dos alunos, isso se permaneceu principalmente pós-pandemia, né? Que foi um contexto bem devastador. E aí pensei um pouco, né? A Zoe da Trindade, esse marco civilizatório afro-brasileiro, na sua fala me remeteu muito essa perspectiva, né? E também o texto do Nego Bispo que a gente leu essa semana, de confluência, né? O seu relato me parece trazer um lugar de uma construção de uma confluência de mudança do território, né? A partir dessas instituições que você citou no seu trabalho. Então, queria entender um pouco o impacto da pandemia nesse contexto e se tem essa relação, né, com essas perspectivas, tanto do Nego Bispo quanto da Trindade. Eu? Ah. Bom, boa noite a todos e a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos os responsáveis aqui pela Semana da CS, os professores, todos os estudantes também. Gostaria também de parabenizar o professor André Gomes, tanto pela exposição quanto pelo trabalho que como foi possível construir essa explanação, né? Tenho um respeito muito grande. Eu também sou um educador de um pré-vestibular popular. Eu também me formei através de escolas públicas, eu também estudei através de um pré-vestibular popular e hoje estou aqui fazendo um mestrado em Ciências Sociais, tentando ganhar um pouco mais de bagagem para poder justamente continuar nessa caminhada que, de uma certa forma, eu acho que conflui junto com a sua, né? Utilizando aqui também as palavras da colega e do querido Rodrigo Bispo. Eu me pegou um pouco a sua fala quando você falou do Uniperiferias, né? A Universidade Internacional das Periferias, e eu confesso que eu não conhecia e eu fiquei bastante curioso. Tenho a certeza que saindo daqui, uma das primeiras coisas que eu vou fazer vai ser caminhar para lá para poder aprender um pouco mais sobre eles. É, Além da minha formação também como educador, eu sou advogado. Então, aproveitando também o que o Bruno falou ali, a gente está um dia bem específico, né, da nossa democracia brasileira, um dia bem significativo também, um dia histórico. E é justamente alinhando essas duas questões que eu gostaria de trazer uma pergunta para o senhor, mas para todos aqui também. O senhor falou sobre aquela questão da Uniperiferias, que o que que a favela tem para responder para a gente, né? O que que a periferia tem para responder para a gente? E, subjetivamente, sendo uma pessoa também que nasceu numa favela, nasci na favela de Acari, vivi lá até 10 anos, eu acho que a favela tem muito ódio para responder, a favela tem muita mágoa para responder. É só pensar no passado histórico e no presente desigual, que a gente sabidamente enxerga de uma forma quantitativa e qualitativa, trazendo aqui as palavras da academia, mas ela responde com fraternidade e princípios democráticos, como o professor citou ali, né? E o que me faz acreditar, mesmo não sendo cristão, naquela máxima de Jesus Cristo de que ele dá outra face, né? Então, acreditando e apostando na democracia. E às vezes eu fico um pouco confuso se eu realmente acredito nessa democracia, essa democracia que muitas vezes não chega na periferia, nas favelas, esses direitos sociais que estão previstos lá no artigo 6º da Constituição Federal, educação, saúde, infância, nada disso, quando chega
às muitas custas e às vezes não chega pelo Estado, chega pela resistência dos próprios moradores. É, então, eu queria, na verdade, perguntar se essa democracia ela é realmente viável, porque ela carrega consigo princípios, como você mesmo falou, professor André, princípios de concorrência, que coloca a gente aqui sempre em disputa, que ao invés de fazer a gente confluir, faz a gente competir. Então, essa é a minha pergunta sobre se é viável essa democracia dentro dessa educação de futuro que a gente planeja para os nossos filhos, para os nossos netos e para quem vem depois da gente. Obrigado. Como é seu nome? Iveson. 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 Obrigado. Isso. Bom, Eu queria fazer só um último, antes de abrir para você. Hoje o André chegou a citar no meio da fala dele, mas eu queria destacar um pouco mais. Hoje, mais cedo, a gente estava no GT8, que era Educação e Sociologia, e a conversa já estava maravilhosa por si, presença do Reinaldo, de todo mundo. E aí a Tayana entrou com 10 alunos dela, do Colégio Estadual Inácio de Azevedo do Amaral, jovens de 16, 15, 17 anos, imagino. Aí mudou a configuração do que a gente estava fazendo ali, porque a gente estava discutindo educação com os estudantes ali, conversando, contestando. A Tayana foi apresentar uma pesquisa deles, né, que ela produziu em sala com os próprios alunos sobre fake news, sobre desinformação. E foi muito bonito de assistir assim acontecendo. Os jovens, eles pegaram a palavra e falaram assim: não, eu adoro sociologia. Sociologia me faz pensar no coletivo. A gente está muito individualista. A gente só pensa, né, em coisas sobre si. A filosofia, a sociologia é muito mais legal. A sociologia do ensino médio tem que estar presente mesmo. Então mudou a configuração do nosso debate, porque não éramos, né, pesquisadores externos falando sobre ou dando pitaco sobre o que é educação. Do nada, o próprio ator, que importa, estava ali presente também. Então, eu acho que muito na onda da fala do André também, se é possível ou se não é possível, acho que no grandíssimo dia de hoje que estamos vivendo, eu acho que é uma injeção de otimismo assim, que talvez fosse necessária nesses tempos tão conturbados, perturbadores e sombrios que a gente fica apavorado com tudo que acontece, um monte de desgraça que a gente lê. Então, também batendo um pouco pro Y, pode ser hoje, amanhã pode ser que eu acorde completamente diferente, mas hoje a sensação que eu tenho é de um otimismo muito grande, assim, com as nossas perspectivas. A figura do André falando aqui, eu acho que é o maior símbolo disso. legal. Nossa, tomar uma cerveja. Tem Pelo bastante. amor de Deus. Então, assim, poxa, é muito bom estar com você aqui, né? E aí eu falo, então, Lino, começando com você, irmão, cara, vou falar assim, tá, turma? Turma, vou falar dessa forma. Eu não consigo estar aqui hoje se eu não acreditar que as novas gerações, elas são possíveis, sacou? Eu não consigo, né? Eu não conseguiria ficar 18 anos na rede pública se naquela escola que eu cheguei lá, Marapicu, longe, né? Campo Grande, sacou? E eu olhava para aquele quadro, olhava para aqueles alunos, olhavam para minha cara e falavam: o que é sociologia, professor? Né? E aí eu tinha que produzir alguma coisa ali, atribuir sentido para aquilo. Então, assim, eu acredito profundamente, né? A gente está num ambiente onde os saberes aí estão todos eles, cada um caminhando para as suas perspectivas. Essa é a minha perspectiva. Eu não vou, se eu deixar de acreditar que as novas gerações elas são capazes de produzir, refazer, reinventar, reconstruir, parei de ser o que eu sou. Parei de ser sociólogo, entendeu? Parei de ser cientista social, parei de ser professor, de querer ser pesquisador, de querer me envolver com o mundo, né? Então eu acredito mesmo nisso, né?
Eu não estou de ironia, não. Eu acho que, concretamente falando, os exemplos a gente conhece, né? O Observatório de Favelas que está vivo. O que é o projeto CRIA do Observatório? Fala comigo. Conhecem o projeto CRIA? Olha lá, ó, conhece o Projeto Cria, que legal. O Projeto Cria fotos de crianças negras, né? E tal, né? Vivas. Exatamente. Pô, o que é isso, mano? Imagina. Então vamos falar por esse lugar, legal? A gente não está falando ainda da construção de política pública, mas a gente está falando da construção de sujeitos. Isso é uma aposta importante. Isso é uma aposta importante. É uma aposta tão importante que o território da Maré é o que é. Ele apostou nos sujeitos daquele território, profundamente nos sujeitos, profundamente na formação desses sujeitos. Então, irmão, tem sim. Né? O trabalho que você faz lá, né? O trabalho com dados, né? Como é que você faz o dado ficar vivo, profundamente vivo. Né? Então, eu admiro muito. Uma pena que a gente não teve tempo de te levar na escola, fazer alguma coisa, uma roda, né? Muito mais, então eu acredito nisso, acredito que as novas gerações são possíveis e acho que a gente tem que criar essas provocações, né? Que é uma construção mesmo nesse processo. Né? Eu posso te falar desse lugar. Hoje eu estou refazendo, né, os estudos, tudo, né? E continuo desse jeito. Acho que o futuro das novas gerações é a gente cada dia se esforçar para produzir sentido, produzir projetos, construir projetos, se aproximar dessas gerações, trazer esses jovens para esses ambientes. O significado do projeto CRIA para aquele garoto negro na Maré é muito. Para esses meninos que vieram hoje, é coisa dessa. A gente não vai acreditar. Tudo bem que o nosso olhar é um olhar, a gente é a mudança, as instituições são um problema, né? Os conflitos existem, então a gente tem que dar conta disso, mas esse elemento que transforma o sujeito, que produz a criatividade do sujeito, que se manifesta no sujeito e que faz ele mudar determinados tipos, né, de relações. Olha o que a Maré fez até hoje. Olha quantas pessoas a Maré formou, então eu acredito profundamente. Tá? Estou tentando ser mais concreto aqui, não tão e a Tainá, se permaneceu, né, pós-pandemia, a relação com a escola, Tainá, você pode ir lá na escola hoje. Né? A escola mantém os seus projetos, né? A escola ela continua tendo relação com a comunidade, tem assembleia coletiva com pais e responsáveis, tem a criação não só dessa estrutura, sobre o nosso ponto de vista, eu vou falar assim, absurda, que é a construção do Grêmio na escola, cooptado pela SEDU, nunca vi isso. Nunca vi uma instituição né, que é para ser oposição. O Estado tem que ter um Grêmio na escola, o Cláudio Castro, dizendo que tem que ter o secretário de Educação, dizendo que tem que ter um Grêmio na escola. Para quê? Para quê? Para a sociedade do controle, né? Para controlar. Os garotos só fazem festa quando tem uma reivindicação qualquer, é tolhido pela direção. Então, qual é a relação que existe? O João Borges estendeu um pouco isso, né? Criou outras relações de poder dentro da escola. Que para a gente também é problemático, né? Criou o Grêmio, que é uma obrigação, criou um GAAD, que é um grupo de organização da escola, que eles veem as questões administrativas da escola, né? São responsáveis, por exemplo, para colocar os garotos para almoçar. Eu não me meto no almoço, por exemplo. Os meninos entram e são organizados por esses grupos. Os próprios estudantes gerenciam a escola e nos expulsam do refeitório. Entende, professor? Está na hora, não dá mais para ficar e tal. É sério, até você entender que tem que acontecer isso. Então, isso acontece no João Borges. Ela criou uma identidade naquela escola. É muito interessante isso. E o que acontece? Os conflitos, eles existem, né? Os conflitos entre escola e SEDUC, né? Os conflitos entre professor e direção, isso que a gente já conhece, mas isso permaneceu nessa escola, e isso é muito legal. Então eu posso dizer que sim, ela se consolidou. A João Borges de Moraes se consolidou no território, sabe? E está aberto as portas aí para vocês visitarem, fiquem à vontade aí, a gente pode construir uma roda de conversa, trocar lá, sem problemas. O Ibson, o que é preferir
o que a periferia tem para responder, né? Você já deu a resposta, né? O que a periferia tem para responder, eu acho que cara, eu vou ser bem, assim, né? Eu não vou me isentar, né? Por exemplo, vamos pensar, eu vou fazer isso. Então, minha mãe tem 90 anos, certo? Minha mãe tem 90 anos, fez 90 anos agora em agosto, certo? Minha mãe mora no Morro da Coroa, onde eu fui criado até os 35 anos. Eu moro no Grajaú. Minha mãe não quer sair de lá. Minha mãe não quer sair de lá. E a minha mãe tem um convívio com a igreja, vai na igreja, vai no supermercado, vai na feira, anda em Santa Teresa para lá e para cá. Só que ele está com 90, né? Então, o que meu irmão fizemos? Arrumou uma pessoa para ficar com ela. Tá um problema muito sério, não quer. Mas qual é a questão que eu quero te dizer? Qual é a grande questão? Nesse território qual ela habita, existe uma rede que no serviço social se chama de rede de proteção. Então, quando a minha mãe andava sozinha por Santa Teresa, automaticamente alguém ligava para mim, pro meu irmão, e falava: tua mãe está aqui, andando aqui. Uma vez a minha mãe desceu, foi na rua do Riachuelo, no Mercado Mundial. Entendeu? Porque ela e meu pai viveram muito tempo juntos, meu pai faleceu e eram muito independentes. E hoje está uma dificuldade para colocar uma pessoa para andar com ela. Então, o território dela é um território que trabalha com essa lógica da proximidade, do reconhecimento. Sim, sob o meu ponto de vista, tá? Maria Alice aqui na minha frente, eu falando essas coisas, é complicado, não é não? Mas eu estou arriscando, hein, Maria Alice? Estou arriscando. Então, assim, essa proximidade, esse reconhecimento, entende? Eu reconheço nesse lugar, nesse território, e acredito profundamente que as periferias têm muito, muito para contribuir com a cidade, na solidariedade, no convívio, no reconhecimento, na construção de políticas em conjunto, certo? A Maré é um exemplo. Vamos pegar outros lugares, vamos pegar a Rocinha também, vamos pegar Cidade de Deus, vamos pegar os. E outra coisa, não sei se é aqui que eu falo, né? Se a democracia ela é viável, hoje existem coletivos de jovens e jovens negros em território de favela que eu não consegui estudar ainda. Existem coletivos no Vidigal e em outros lugares. Os jovens eles estão nesses lugares. Eles estão à mercê do tráfico de drogas? Estão, sim, mas existe. É interessante você entender o jovem de periferia, e não colocar esse jovem de periferia como um jovem, como se fosse uma tábula rasa, sacou? Esse jovem de periferia, ele tem profundo entendimento sobre a realidade a qual ele está vivendo. A gente precisa entender isso na nossa sala de aula, sacou? Como é que a gente vê isso, como é que a gente vive isso. Para mim, esse processo de produção democrática, sob o meu ponto de vista, pegando Paulo Freire, pegando Dubé, pegando, né, os nossos da filosofia, da sociologia, e pegando a psicanálise, a escuta. Né? É ouvir o sujeito e promover ação nesse sujeito, sabe? Então, eu acho que talvez para a gente, não sei se sou inocente, a partir das particularidades que a gente tem, né, que a gente pode mover e produzir processos democráticos. Eu acho que é isso, sabe? A gente tem que mover as particularidades, os lugares, os sujeitos, os corpos, e aí a gente vai produzindo democracias possíveis, né? E não impossíveis, eu acho. Enfim. Só uma última coisinha, antes, eu sei que tá todo mundo com sede, com fome, rapidinho, juro que é uma missão institucional. Vou botar aqui o PowerPoint. Aqui, perfeito. Oi? Pode deixar que eu falo. Claro, fique tranquilo. Tá bom. Gente, boa noite. Eu tinha pedido, eu e Guilherme, a gente estava nos afazeres, a gente até incluiu aqui um bilhetinho para a Ana dar um recado sobre a revista, mas eu posso fazer. A gente queria anunciar, eu sou Maria Cândida, sou pós-doutoranda aqui no departamento, e junto ao Guilherme Ribeiro, a gente produz a revista Desigualdade e Diversidade. E aí,
mostrar aqui para cá. E aí eu queria anunciar, e aí esse QR Code vocês podem apontar e aí entro direto no site da revista. O número 26, Os Desafios da Democracia Contemporânea, que foi o seminário em homenagem aos 70 anos do departamento que a gente realizou ano passado. Nós organizamos essa revista da seguinte maneira: são 13 artigos que são resultado de 3 dias de mesa, né, desse seminário, que foram transcritos e publicados nesse número, e mais 7 entrevistas com professores do departamento que têm a trajetória marcada, né, durante todas essas décadas do Departamento de Ciências Sociais. E para finalizar, porque realmente é apenas um recado, uma dessas entrevistas, eu acho que tem, enfim, tudo a ver com o que o André está falando e com o próprio departamento, foi a última entrevista dada pelo professor Augusto Sampaio, né, que foi alguém de uma presença muito importante nos pré-vestibulares comunitários da PUC-Rio. E foi, enfim, a sua última entrevista foi essa que está sendo publicada agora. Então, acho que vale muito a pena anunciar esse número nesse momento e que todo mundo, se puder conferir, vai ser ótimo. Obrigada.